Em 2 de dezembro de 1950 foi lançado um dos livros mais importantes da ficção científica e também que revolucionou a parte da visão sobre robôs, que foi justamente o livro Eu, Robô, escrito pelo grande Isaac Asimov. E nesse livro, não lembro se respectivamente é nesse livro, mas eu tenho quase 100% de certeza que seja nesse livro, é nos apresentado uma coisa chamada 3 leis da robótica, onde essas 3 leis são o que denominam o que um robô deve fazer e como ele deve agir perante a sociedade humana. E por que eu comecei o vídeo falando sobre isso? Porque essas são as leis que regem o mundo do Mega Man. Essas são as leis a quais Mega Man é também inspirado e as leis que o nosso clássico Mega Man acaba seguindo. E é justamente por essas leis que o X e o Zero são os personagens mais bem desenvolvidos e interessantes da franquia e do porquê os personagens da série clássica são muito desperdiçados. Hoje vocês vão entender isso aqui. Quando a gente tá falando de Mega Man em geral, quando você vai até um fã de Mega Man e você pergunta por qual jogo de Mega Man ele deve começar, 90% da fanbase vai possivelmente te recomendar a série X ou a série Zero. E existe um motivo do porquê disso. Porque o ápice da narrativa de Mega Man, do world building, e não confundam world building com narrativa, gente, criação de mundo e lore é completamente diferente da narrativa do jogo em si, do que acontece na campanha principal, não confundam isso, vocês confundem demais. E, é claro, não podemos esquecer no desenvolvimento dos personagens, nas mensagens que o jogo quer trazer pra gente. O ápice disso de Mega Man é a saga X e a saga Zero. Isso é um fato. Não tem muito pra onde a gente fugir. Você pode pegar outros jogos de Mega Man que são também muito bons, mas que não trabalham tão bem a narrativa e os seus personagens como essas duas partes da franquia realmente trabalham. Com isso tudo, Mega Man clássico acaba sendo um pouco desprezado pelas pessoas. Porque Mega Man clássico, ele é o mais infantil de todos os Mega Mans, e também porque a narrativa dele é ridícula. É Mega Man seguindo em linha reta, dando um tiro em robô, e acabou. Salve o dia do Dr. Willy. E fica por isso mesmo. Só que existe um Mega Man onde as coisas mudam um pouco, que é o Mega Man 7. E Mega Man 7, quer você queira ou não, quer você goste ou não desse jogo, ele, do Mega Man clássico, é o melhor narrativamente falando. Sim, a narrativa de Mega Man 7 é a melhor do clássico, porque ele finalmente tenta trabalhar a história de uma maneira diferente. Ele traz ali pontos muito interessantes para se trabalhar o Mega Man. O Mega Man, ou Rock, na versão clássica, né, que é Rockman, assim que chamam ele no Japão, o Rock, ele é um personagem desinteressante, porque ele tem um visual bonitinho para as crianças, mas quando a gente amadurece e começa a olhar pro personagem, a gente se decepciona um pouco porque ele é um personagem um pouco chato. Porque ele segue as leis da robótica. O Mega Man, ele é um robô serviçal por um humano arrogante e tem que proteger o mundo de outro humano arrogante. Porque é assim que gira a história de Mega Man. São dois cientistas prepotentes brigando entre si por motivos infantis. Porque o Dr. Light acabou dando mancada com o Dr. Willy anos atrás, fazendo com que o Dr. Willy ficasse muito chateado e queresse uma vingança contra o Light, né? Mega Man é muito isso, uma história de inveja com vingança, onde ele traz essa mensagem de você não pode ser vingativo quando as pessoas dão mancada com você, e muito menos ter inveja delas quando elas são mais inteligentes que você, ou tem algo a mais do que você, né? Não tenha inveja e não tenha vingança. Essa é a mensagem de Mega Man clássico em geral, por causa dos debates que envolvem o Dr. Light e o Dr. Willy. Mas ainda assim, envolve dois cientistas muito arrogantes brigando entre si, porque o Dr. Light também é arrogante, igual o Dr. Willy, quando você para pra analisar depois que você fica mais velho. Você vê que não é tão bonzinho quanto ele aparenta ser. Ele é mais eticamente certo, mas não é tão bonzinho. E o Mega Man é basicamente uma máquina que segue as leis da robótica de proteger a humanidade. Como a primeira lei da robótica diz, proteja a humanidade. Então, o Mega Man só serve o Dr. Light sem pensar, sem questionar, o que deixa o personagem um pouco desinteressante. O Proto Man, por outro lado, é um boneco que tem um visual bacana. Ele tem um cachecol foda, ele usa um óculos escuro foda, que o Mega Man não tem. Ele tem uma Buster mais da hora. O Proto Man, quando chega, ele chega metendo um assobio muito louco. O único motivo de você, meu amigo, gostar do Proto Man é o mesmo do meu.
A gente gosta dele porque ele é um boneco foda em questão de visual. É algo que eu gosto de criticar o Keiji Inafune, porque ele gosta muito de fazer esses personagens com designs tão incríveis, mas tão desperdiçados. E um exemplo agora aqui é o Base, ou Forte em japonês, que é outro boneco totalmente desperdiçado, porém em Mega Man 7 é o único ápice desse personagem, porque o Base também segue as leis da robótica. O Base é igual ao Mega Man, só que a motivação do Base é a coisa mais genérica do mundo. Ele é tão genérico quanto o Mega Man. Ele quer destruir o Mega Man. Só que é justamente por essa motivação genérica que faz o Base ser interessante, porque o Base é mais forte que o Mega Man. Isso é um fato. E ele perde propositalmente pro Mega Man porque ele quer continuar a existir. Então, é interessante, caso vocês não tenham percebido, porque se o Base mata o Mega Man, ele não tem motivação pra viver, ele não tem motivação pra existir, porque a programação dele foi concluída. E um robô, quando completa a sua programação, ele deixa de existir, porque não tem motivo pra ele continuar a servir a pessoa. Ele fica sem propósito, logo ele não precisa existir. Então, o Base, com medo de deixar existir, ele perde pro Mega Man diversas vezes, porque ele tem que perder pro Mega Man. Porque se ele ganhar do Mega Man, ele não sabe o que ele faz com a vida dele. E isso é muito bacana quando o Mega Man trabalha isso. E ele também quer trabalhar isso com o Mega Man clássico e o Mega Man 7, porque quando tem a famosa cena que o Mega Man aponta a Buster pro Dr. Willy, ele tá disposto a matar ele ali. Lembrando que a versão verdadeira, canônica, é a japonesa. Quando vocês estão consumindo obras japonesas, gente, considerem o que está no contexto japonês, porque muitas vezes as traduções, especialmente RPGs, vem tudo errado, vem com contexto errado, é muito mal traduzido, então tomem cuidado quando vocês forem jogar jogos em inglês, e são jogos japoneses, porque muitas coisas da história às vezes são alteradas. E a versão americana de Mega Man acontece muito disso, dando um contexto muito errado pra um monte de coisa. E a versão japonesa, o Mega Man não diz nada, porque o Mega Man olha pro Dr. Willy e antes de ele não dizer nada, ele fala: já chega, já deu, eu tenho que matar você, porque senão você nunca vai parar. E o Dr. Willy fala: você tem que seguir as leis da robótica. E o Mega Man para e fica num problema paradoxal, porque ele tem que proteger os humanos. Essa é a primeira lei da robótica, só que ele não deve matar humanos. Isso também é uma lei da robótica. E você tem que respeitar as outras leis, mesmo que um humano machuque o bem da humanidade. Então o Mega Man começa a pensar eticamente o que é certo. Por isso que ele para e ele não consegue atirar, porque ele tá seguindo a programação e ele não sabe mais o que é certo e o que é errado. E aí a gente começa a pensar, será que Base e o Mega Man estão vivos? Será que eles realmente estão pensando por si mesmos? Aí a gente chega numa discussão que você pode defender do jeito que você quer, pra defender que sim, e também pra defender que não. Mas a questão é, eles estão vivos? São seres vivos? Então não são apenas máquinas de matar? E isso não é mais explorado em Mega Man clássico, porque o Keiji Inafune quer que você goste do Zero, porque o Zero é o protagonista mais interessante de Mega Man. E é por isso que isso é trazido pro Zero e é jogado de fora pros personagens da série clássica. Por isso que o Mega Man X é tão mais interessante, porque o X, em geral, ele já é o melhor protagonista de Mega Man junto do Zero, porque o nome dele diz tudo. X é uma variável matemática que defina diversas infinitas possibilidades. É isso que o X é, porque o X ele foi feito para ser um humano de fato, para ter emoções, para distinguir o que é certo do que é errado e ter livre-arbítrio. Ele é o único robô na história que foi criado já com isso. E ele é uma mensagem que traz pra gente o ápice da humanidade, do que a humanidade realmente deve ser. As pessoas devem agir como o X e não como os Reploids, porque os Reploids, mesmo vindo do X, eles são realmente mais parecidos às vezes do que com os humanos, porque eles têm defeitos, eles fazem erros e eles acabam sendo robôs no final do dia, porque eles seguem um lado específico como se fossem soldados, igual os robôs antigos faziam, e o X não gosta disso, porque o X pensa de maneira diferente, porque ele tem ideias e conceitos diferentes, porque ele pensa como um ser humano de fato, e não somente isso, ele também tem empatia. O X chora pelas pessoas. Em Mega Man X, no mangá, ele acabou derramando lágrimas após a morte de um cachorrinho de uma menininha, onde até mesmo o Zero ficou surpreso. Então, o X é muito mais interessante porque ele tem a bondade de um ser humano. Ele não é inocente.
mas ele entende o que é ser humano, porque ele pensa como um. Isso é muito mais interessante do que os outros personagens de Mega Man. E não podemos nos esquecer que o Zero, é aí que entra o Zero, do porquê ele é o personagem favorito de muita gente, do porquê ele é o personagem mais bem escrito de Mega Man. Por causa das leis da robótica, o Zero não é um Reploid, o Zero é um robô antigo, feito por Dr. Willy, só que de uma forma mais complexa, e o que é interessante, porque o Zero, ele tem essa parte de programação que envolve destruição. Então o Dr. Willy fez o Zero para destruir as coisas, só que o Zero esqueceu isso depois da luta dele contra o Sigma, e ele acredita que ele é um Reploid, e é por isso que Mega Man X5, outro jogo que é muito injustiçado e tem o ápice da narrativa de Mega Man ali naquele contexto, porque o Zero começa a lembrar do verdadeiro motivo da existência dele, que é a destruição e destruir as obras do Light. Especificamente isso, ele não é destruir o X, destruir tudo que o Light conquistou. Então o Zero começa a ter uma confusão, porque ele não é um Reploid, mas ele acredita que ele é um. Então ele começa a questionar: devo seguir a minha programação ou eu devo não seguir a programação? Porque o Zero começa a pensar: tá, ok, eu tenho que seguir as leis da robótica, mas eu senti sentimentos pela Iris. Eu passei pela perda da Iris. Eu sinto falta dela. Eu sinto dor quando eu penso nessa personagem. E a minha programação fala pra eu matar o X. Só que eu considero o X como irmão. E talvez o único motivo de eu ainda estar seguindo em frente seja o meu amigo. Mas a programação tá falando que eu tenho que matar ele. Só que se eu tenho sentimentos pelo X e pela Iris, não fazem sentido eu ter esses sentimentos, porque eu sou um robô pra seguir uma programação. Então não era pra eu ter esses sentimentos. Então o que tá acontecendo? E é por isso que o Zero é o melhor personagem. Porque ele começa a ter esses problemas de personalidade. Porque ele não sabe o que é certo e o que é errado. Porque ele é o primeiro robô que consegue sobressair sua natureza maligna. Ele é o primeiro robô a conquistar sentimentos humanos. Ele não é o primeiro robô na história a ter sentimentos, pois ele é o X. Mas o Zero é o primeiro a conquistar, de fato, um livre-arbítrio. Se a gente for analisar o Omega de Mega Man 03, ele é mais o Zero original do que o próprio Zero, porque o que o Dr. Will disse é verdade. O Omega é de fato o Zero original, porque ele segue a programação do Zero original. Porque o Zero original era destruição, a programação do Zero original é de destruição. Então, ele age como Zero original, ele só quer a destruição e não se importa com os outros. Ele não só tá com o corpo original, ele tá com a programação original, mesmo ele não sendo o Zero verdadeiro. Enquanto o nosso Zero em Mega Man Zero, embora esteja num corpo falso, ele mantém ainda aquele sentimento que o Zero adquire na saga do Mega Man X. Então a gente vê aqui um conflito de devo seguir a minha programação ou devo seguir os meus sentimentos? E o Zero sobressai isso escolhendo os seus sentimentos. E é justamente por isso que X e Zero são os melhores personagens, e do porquê eles estão tão interligados, porque X, como eu disse, é uma variável de infinitas possibilidades, enquanto Zero significa zero. Ele é justamente o que consegue afetar o X, do mesmo jeito que o X afeta o Zero. Olha só que legal, Mega Man colocando matemática na lore, né? Muito foda. E é muito engraçado porque as mensagens mais bonitas estão envolvendo o X e o Zero em Mega Man, que justamente envolvem mensagens não de amizade apenas, mas justamente de você ir atrás do seu verdadeiro potencial. O X fala justamente disso, de você ir atrás do que você pode fazer. E o Zero traz uma complexidade a mais a isso. Ele completa isso dizendo que, mesmo que dizem que você tem que seguir um caminho, você pode seguir outro. Mesmo que digam que o seu destino seja algo que não seja tão agradável. Então o X e o Zero trazem muito disso.
E é por isso que Mega Man X e Mega Man Zero são o ápice da franquia Mega Man, e é onde esses personagens são mais bem trabalhados, e é justamente por isso que as 3 leis da robótica são muito mais bem aplicadas em geral no Zero do que no próprio Mega Man clássico, o que é uma pena, porque Mega Man clássico tem muito potencial, mas ele é muito desperdiçado pela não só incompetência da Capcom em si, mas também do próprio Keiji Inafune, que é o pai do Mega Man. Então, ficamos nisso, né, de um potencial desperdiçado na série clássica, enquanto Mega Man X e Mega Man Zero continuam sendo a maior obra-prima da franquia Mega Man. Com tudo isso, eu recomendaria você jogar Mega Man, mas é óbvio que sim. Principalmente Mega Man 7 e Mega Man X5. Não escutem o que as pessoas falam, falando que esses jogos são ruins, porque não liguem para a dificuldade. Às vezes vocês podem ter uma experiência interessante. Mega Man é uma série muito boa, é uma franquia que eu tenho muito carinho, e Mega Man X e Mega Man Zero realmente, possivelmente, são as melhores histórias envolvendo a franquia Mega Man, e eu recomendo vocês irem atrás dela, consumindo ainda a série clássica, porque Mega Man X tem muita coisa do Dr. Willy. Se você não consumir a franquia clássica, você não vai dar a mínima para essa parte, que é muito importante para o contexto de desenvolvimento do Zero. Então é isso, pessoal. Lembre-se, Mega Man é um personagem muito interessante, é uma franquia interessante, e o Mega Man clássico é um personagem que tem um potencial, mas que nunca é bem utilizado numa questão narrativa. É isso, e até a próxima.